Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar estudos científicos do mundo moderno com o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre o tema inimigos íntimos, família e como existe essa interação e o abuso dentro dessas relações. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus de amor, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui juntos para aprender com a inspiração de mais alto. Que o Evangelho do Mestre Jesus seja o nosso guia e que consigamos fazer o esforço necessário para sermos melhores, vencendo as nossas fraquezas. Ilumine e abençoe aqueles que mais necessitam e nos acompanham. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos então as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 15, versículo 29. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Filho e censor. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo a censura e a reclamação. Ele observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido e age a feição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, repara igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças em circunstância alguma de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Que assim seja. Eita, que reflexão que pega a todos nós, né? Fala diretamente sobre o nosso egoísmo e vaidade. O nosso orgulho que tantas vezes está disfarçado de ser correto, ser justo, da justiça da terra, né? Nós todos, a maioria de nós, trazemos ainda esses resquícios de orgulho e vaidade, que faz com que a nossa justiça seja o que faz bem para nós, esquecendo que a justiça de Deus é muito maior do que um ego e um momento, do que uma encarnação passageira na terra. Na parábola do filho pródigo, todo aquele filho que está cheio de revolta, quer aproveitar o mundo e sai, e se perde, e leva muita pancada do mundo, e volta arrependido, e realmente transformado, porque ele vê que o pai era sempre muito bom com quem trabalhava com ele, muito mais do que o mundo estava sendo bom com ele. O mundo só veio com dificuldades para ensiná-lo, e ele aprendeu, e voltou para casa. Voltou para casa pedindo para ser servo do pai, para trabalhar com qualquer coisa,
porque ele sabia que ele tinha errado e que ele abusou de tudo que o pai deu. Ou seja, o que o pai ofereceu serviu de instrumento para que ele errasse, mas aprendesse, crescesse e evoluísse espiritualmente. E aí, como bem chama a atenção de Emmanuel, e o filho que ficou em casa, que somos nós tantas vezes, que olhamos para um governo ou para qualquer instituição do mundo que quer ajudar pessoas que têm muito menos do que nós, mas nós achamos que é injusto. Por quê? Porque achamos que a pessoa não está fazendo o seu máximo, porque a pessoa poderia se esforçar mais, porque a pessoa abusou em algum momento de algo e está passando por aquela dificuldade como colheita. O amor que Jesus nos ensinou não tem barreiras. O amor que Jesus demonstrou na prática por nós, ele não se limita aos nossos erros, porque é que os nossos cuidados e o amor que devemos ter deve se limitar pelo que nós achamos e vivemos de justiça mundana, que ainda é tão pequena na nossa alma, que ainda é tão pequena também. Portanto, como Emmanuel fecha esse texto, que nós que estamos tentando nos conectar com Deus, possamos saber que para conectar com Deus é amar servindo e ajudando aos outros. Seja quem for, nos erros que cometerem, nós temos que aprender a perdoar, amar e fazer o que é possível, sem ficar querendo corrigir o Pai que é perfeito, sendo nós ainda tão imperfeitos. Ou seja, fazer o bem sem olhar a quem. Sempre, claro, dentro das nossas possibilidades, mas vencendo gradativamente esse nosso egoísmo, essa nossa vaidade e orgulho, que ainda fazem parte tão grande dos lares, da nossa casa, da nossa vida, e ainda é muito transmitido de geração a geração nessa nossa sociedade. E um dia vai mudar, um dia vai ser puro amor. E dentro desse contexto temos o nosso belo livro No Portal da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é parentes e companheiros. Por mais nos queixemos de familiares ou amigos deficientes que nos causam prejuízo ou decepção, amargura ou desalento, somos forçados a perceber que possuímos neles os reflexos de nós próprios. Quando afastados da experiência física por força da desencarnação, encontramos, além do mundo, os resultados de nossos erros, permeando-nos os acertos. Raramente qualquer de nós encerra o balanço de uma existência terrestre com todos os compromissos equacionados. Desse modo, somos recorporificados no berço humano para retomar o curso dos problemas que desencadeamos no caminho dos outros, a fim de resolvermos. Aceita os parentes enigmas e os companheiros testes. A feição de credores com que a justiça divina te promove o aperfeiçoamento e a tranquilidade. A perda do corpo físico não exonera o espírito imortal das obrigações que haja contraído, tanto quanto o desgaste da veste não apaga a dívida de um homem, dívida que ele assume em plenitude de responsabilidade individual. A esposa ou a filha desajustadas, via de regra, são as irmãs que um dia as tirastes ao desrespeito de si próprias. E o marido ou o filho que te retalham a alma, a rigor, são aqueles mesmos companheiros que lançastes ao malogro das esperanças mais caras. A penúria de hoje é a consequência da cobiça de ontem. A doença de agora vem dos excessos de antes. Renteando com qualquer pessoa que te faça sofrer, exerça a paciência e a compreensão, auxílio e bondade. Nós mesmos somos induzidos pela própria consciência, sequiosa de felicidade e elevação, a extirpar os espinhos que semeamos no solo bendito do tempo e da vida. Todo débito tem sistema de resgate e todo resgate solicita execução na forma prevista de pagamento. Isso é justo. Que assim seja. Eita! Texto profundo falando sobre
parentes, famílias e pessoas difíceis que convivemos, que corrobora a parábola do filho pródigo, né? Emmanuel vem nos trazer que nós não somos santos e anjos aqui, não. A maioria de nós, na sua grande, absoluta, esmagadora maioria, não conseguimos cumprir tudo o que nos propomos ao longo de uma vida, ao longo da nossa existência atual aqui na Terra. E chegamos no mundo real da vida, do espírito, né, na pátria espiritual, permeados de acertos e erros. Mas, como já disse Jesus, não deixarás essa terra até ter pagado o último centil devido. Então, nós não temos como saltar para mundos e locais mais felizes sem acertarmos os nossos débitos. E não só dessa vida, de todas para trás. E lembrando que essa é a nossa melhor versão. As outras já foram muito mais erradas, entre aspas. Ou seja, Deus, na sua bondade, nos deixa pagar parcelado, mas nós temos muita conta a acertar. Só Deus o sabe, né? Alguns de nós poucos lembram, mas a maioria de nós tem a bênção temporária do esquecimento. Porém, não tem como deixar para trás. É justo, como disse o final do texto, que temos os nossos débitos. Muitas vezes, ao exemplo de Emmanuel, nós temos aqui um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um parente difícil, que nós em tempo pregresso, no passado, desvirtuamos, traímos, enganamos, levamos para um caminho errado e temos dívidas com essas pessoas. E elas vêm ainda sem ter aprendido, porque nós muitas vezes desvirtuamos no momento de crescimento, nos acompanhar, para que tenhamos a chance de fazer algo de bom e corrigir essa senda nessa vida. Portanto, como disse Emmanuel, não reclames de enfrentar as pessoas difíceis, deixa ou faz o esforço de vencer o egoísmo, a vaidade, as reclamações constantes dos familiares e daquelas pessoas do nosso convívio, que eu sei não é fácil, porque todos temos problemas e pessoas difíceis no nosso caminho. Isso é o mais comum aqui na Terra. Porém, estamos, por bondade de Deus, com esse pequeno esforço, saldando dívidas que às vezes são muito maiores, né? Então, nada que esse esforço não vá nos trazer de recompensa, de leveza de alma. Porque todos nós, como disse Emmanuel, ficamos sequiosos quando despertamos para a realidade da alma eterna, de elevação, de paz, de equilíbrio, de crescer. Queremos, pedimos, às vezes imploramos para voltar, podendo reparar os nossos erros junto daqueles com os quais erramos. E está aí, está aqui hoje a nossa chance. E aí? Vamos só reclamar, deixar nosso orgulho e vaidade vencerem e ter que recolher depois mais uma vez, em algum momento, quando possível, a oportunidade, ou vamos tentar vencer a nós mesmos e ser bons e ajudar? A família é o lugar onde nós nunca erramos de endereço. Estamos convivendo exatamente com quem precisamos, do jeito que precisamos. Façamos, então, o nosso melhor dentro do que é possível. E dentro desse contexto, trouxemos um artigo científico que toca o coração e a alma e que é uma verdade da humanidade que nós precisamos encarar mais de frente. O título do artigo é o seguinte: Autopsicologia e abuso sexual de crianças do sexo masculino. : curando a traição relacional. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Clinical Social Work Journal, que quer dizer Diário de Serviço Social Clínico, pela autora Ramona Aladia. Bem, infelizmente, nós sabemos por dados atuais que, por hora, às vezes dezenas de crianças só no Brasil são abusadas sexualmente. E a maioria dos abusadores são pessoas familiares dentro de casa. Esse artigo nos traz um dado de que crianças do sexo masculino, ou seja, meninos,
são abusados, em média, na sociedade, pelo menos 26% de todos os homens, quando crianças, passaram por algum tipo de abuso sexual. E isso aumenta quando se considera a porcentagem que vai buscar terapia e tratamento. É mais de 36% dos homens, quando meninos ou adolescência, passaram por abusos sexuais. É muita gente. E o que esse artigo nos traz? Que a sociedade, no seu machismo e na sua tradição de fugir e enfrentar certos problemas estruturais, acaba, como diz, passando pano para essa situação. Quando alguém fica sabendo, minimiza a situação. Quando a própria pessoa cresce, ela tenta fazer de conta, ainda mais sendo homem, que não aconteceu, que não foi tão grave, que não foi nada sério, para que isso não prejudique a sua masculinidade de alguma forma ou a forma como os outros vão vê-lo. Isso é um estrago emocional, espiritual e psicológico que precisa ser reparado. E esse artigo traz reflexão de que há tratamento, inclusive na autoterapia, que deve ser ensinada e aprendida para que as pessoas possam se curar das mazelas que passaram na infância, adolescência e nessas situações de abuso. Lembrando mais uma vez que isso é mais comum ainda dentro da própria família, o que é mais difícil, porque aí a convivência vai continuar constante ao longo da vida e muitas vezes essas feridas não são tratadas. Portanto, que nós consigamos aprender a amar incondicionalmente, inclusive a nós mesmos, buscando sempre tratamento, terapia, porque nós estamos aqui para nos melhorarmos, aprendendo a curar a nossa própria alma e ajudar aqueles que nos odeiam. Sempre, claro, com amor, perdão, mas com a realidade em vista de que precisa ser feito, o que precisa ser feito para crescermos, melhorarmos como pessoas e como sociedade. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.